vereador Fred Ferreira promoveu uma audiência pública para discutir as normas para a gestão das clínicas geriátricas do Recife. O encontro foi no plenarinho. ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos. São os abrigos, também chamados de clínicas, onde passam a viver pessoas idosas por diversos motivos, seja por abandono, doença, deficiência ou mesmo a falta de alguém que cuide delas. No Recife, existem 26. A grande maioria enfrenta dificuldades financeiras e não consegue atender às exigências de funcionamento previstas na RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Por isso, apenas 2 possuem licença. Uma realidade que preocupa o vereador Fred Ferreira. Ele realizou uma audiência pública no plenarinho da Câmara para discutir normas de viabilizar a regularização das clínicas de idosos. Uma delas seria criar regras municipais para o setor. Luciana Dantas, promotora de Justiça de Cidadania da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, disse que este ano foram interditadas 3 instituições por falta de condições para garantir a segurança e a dignidade dos idosos. Este ano nós já interditamos 3 abrigos no Recife, porque encontramos irregularidades sérias. Quais consideramos sérias? Problemas de saúde, como surto de escabiose não tratado, pouca alimentação, condições de higiene precaríssimas e, às vezes, exploração financeira de pessoas idosas, maus tratos, idosos colocados em quartos no primeiro andar, idosos acamados, ou seja, constitui um verdadeiro cárcere privado. E o Ministério Público, eu, enquanto promotora de justiça, articulei uma rede de atuação com a vigilância sanitária e outras instituições, e nós vamos em conjunto e interditamos esses abrigos, mas na sua maioria os abrigos estão bem. Precisam melhorar, mas estão bem. E quando interdita, o que acontece com os idosos? Os idosos são encaminhados às suas famílias, e aí as famílias têm a opção de voltarem os idosos para as próprias residências ou encaminharem esses idosos para outros abrigos. Para a representante do Ministério Público, é necessário também um envolvimento maior da sociedade nos cuidados com o idoso, investimentos do poder público, e as universidades poderiam participar mais. Precisa haver um maior apoio do setor público e também da sociedade civil, fazendo visitas a esses abrigos, promovendo a interação dos abrigos com as universidades para que estagiários possam desenvolver suas atividades curriculares nos abrigos, que isso seria importante também para ensinar esses estudantes universitários a tratarem com pessoas idosas e, ao mesmo tempo, movimentar esses abrigos, animar, trazer uma alegria a essas pessoas. O Ministério Público fiscaliza de ofício essas instituições de longa permanência para idosos. A gerente de Vigilância Sanitária do Recife, Daniele Feitosa, explicou como é feita a fiscalização, de acordo com a resolução da Anvisa, ou seja, com foco no risco, priorizando a saúde e a segurança do idoso, mas também seguindo o princípio da razoabilidade, usando sempre o bom senso. E a gente tem observado que, aos pouquinhos, essas instituições elas vão se adequando às normativas sanitárias. Ainda tem muito que avançar. Mas a gente tem uma atividade de educação sanitária, onde a gente vai orientando, onde a gente vai notificando esses estabelecimentos, essas unidades, para que elas possam estar cada dia mais se adequando à legislação, que é a 283, que versa sobre as condições higiênico-sanitárias, a parte de estrutura física dessas instituições, porque o objetivo da vigilância sanitária é que essas casas possam oferecer condições dignas de acolhimento para essa população idosa, que elas possam estar oferecendo serviços de acordo com a legislação e que elas possam, de fato, ser um espaço de convivência e de acolhimento que não ofereça risco à saúde dessa população. Euclis Ramos, diretor da Casa dos Humildes, explicou que existem clínicas de idosos muito pobres que não têm condições de cumprir tudo o que a lei exige. A RDC 283, ela tem muitas exigências. É muito difícil que as ILPIs consigam atender a todas elas.
e principalmente as ILPIs que são filantrópicas, que vivem de doação, que vivem sempre em dificuldade. E a gente sempre pensa em campanhas, tudinho. Infelizmente ainda não existe a campanha Idoso Esperança, né? Mas a gente vai lutando para que a gente possa se ajustar às condições exigidas na legislação, né? O que você acha que deve ser feito, então? Como? O que deve ser feito com relação a essa RDC? Certamente, ações como essa, né? Como o vereador Fred fez, a gente se unir, a gente estar junto, a gente entender que o idoso precisa de atenção, né? E como eu falei, essa atenção tem que começar pela educação das crianças. Criança bem educada certamente também será amparada por outras crianças que um dia serão idosos, né? Então essa é a grande ideia que se colocou aqui, né? De a gente envolver as crianças com os idosos e não separá-las nunca, né? A geriatra Carla Núbia falou do papel fundamental das instituições de longa permanência de idosos. E que se procure um LPI, que essa LPI seja o mais digna, mais confortável, tenha um suporte melhor possível. Nós estamos já fugindo da era dos asilos, né? Os asilos que eram depósitos de idosos sem nenhuma estrutura. Isso não existe mais, não deve existir mais. E sim, instituições geriátricas e gerontológicas que tenham todo esse aparato, que ofereça vida com dignidade a esse idoso. E isso é uma função da sociedade, da família, do Estado. Então essa discussão é extremamente rica, com os órgãos fiscalizadores, norteadores, que possam ajudar a viabilizar os critérios, as necessidades, né, as regras, para que se favoreça que mais LPIs surjam com melhor condição de cuidado. Para Cacilda Medeiros, gerente da pessoa idosa do Recife, o ideal seria criar centros de convivência e centros-dia como parte das políticas públicas voltadas para o idoso. Eu enxergo que se a gente quer realmente enfrentar o envelhecimento no século XXI, a gente deveria, a política pública, trabalhar com 3 empreendimentos, vamos dizer assim. As ILPIs, que vão ter que existir sempre, que as famílias não vão conseguir, como hoje não dão conta. O outro seria o centro-dia, que é para aquele idoso que tem alguma debilidade, precisa de uma medicação, precisa de um cuidado maior, precisa de uma alimentação diferenciada, ele possa encontrar naquele espaço do município, por exemplo. E o outro é o centro de convivência, que são para aqueles idosos independentes e autônomos que podiam escolher o que fazer durante o dia. Ele ter certeza que ele teria atividades de segunda a sexta-feira, por exemplo, de manhã e à tarde. Atividade só para a pessoa idosa, tá? Ele pudesse estudar o inglês, pudesse fazer uma yoga, pudesse assistir uma palestra, pudesse ter aula de canto, tá? Agora aquele é diferente, é aquele que ele pode ir por ele mesmo. O outro é para aquele que precisa de um pouco mais cuidado e ele LPI é aquele onde a família já não consegue mais suprir. O vereador Fred Ferreira vai reunir as sugestões apresentadas na audiência pública e estudar a possibilidade de elaborar uma lei municipal para suplementar a legislação federal com as peculiaridades locais. Foi muito positivo, né, de todas as pessoas, os proprietários de LPIs, tanto pública como privada, como filantrópicos. Eu acho que eles saíram entusiasmados com esse futuro normativa que a gente vem a criar e vem a criar uma legislação realmente para facilitar essas licenças a sair da vigilância sanitária. Então, a parte das informações aqui vai ajudar a construir um projeto de lei, é isso? Exato. Eu acredito que um projeto de lei, vamos fazer visitas em todas as clínicas e LPIs da cidade, sendo filantrópicas, públicas e privadas, para que antes de chegar ao projeto de lei, a gente tenha a real necessidade para que venha criar esse projeto de lei e sair realmente beneficiando a todos.